Olá, está no ar o programa especial TV Simpro. Hoje nós vamos mostrar a posse da nova direção do Sindicato dos Professores, eleita para o triênio de 2019 a 2022. A festa de posse foi no sábado, dia 13 de julho, na Chácara do Simpro, localizada no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, em Braslândia. A categoria prestigiou a festa e os novos diretores foram homenageados pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que levaram para a posse a força e a garra da luta da Margarida Alves. Margarida Alves! Presente. Obrigado a todos. Vários dirigentes sindicais também participaram da festa de posse, inclusive o presidente da CUT, Wagner Freitas. As deputadas Arlete Sampaio e Érica Cocai também marcaram presença, além do deputado Reginaldo Veras. Acho que não só a professora Rose, como toda a sua diretoria, demonstra o quanto tem credibilidade numa eleição, num momento difícil, como você falou, como oposição que se organizou aqui para disputar a eleição. E o sindicato teve o apoio de mais de 70% dos votos de aposentados e trabalhadores na ativa. No momento em que a educação é um ponto de discussão no Brasil, o governo tentando destruir a educação pública de qualidade. O Simpro é um grande instrumento de luta do povo de Brasília, não só dos professores de Brasília, do povo de Brasília, do povo do Brasil, e foi preservado nessa eleição que recondiciona a Rose a condução da entidade, junto com uma diretoria que é comprometida com os professores e professoras. Demonstra também a força da CUT, que o Simpro é uma marca da CUT, né? Você confunde a CUT com o Simpro e o Simpro com a CUT aqui em Brasília. Então também é um momento que se discute muito isso, a questão do movimento sindical. É um momento de transformação no Brasil. São várias vitórias de uma vitória só, numa única vitória. Não é só a vitória eleitoral, é a afirmação de um projeto, de uma proposta, de um sindicalismo sério. E fica claro do governo do Estado, para a sociedade de Brasília, que o Simpro vai continuar agindo, estando presente em todas as lutas sociais que tem em Brasília, em todas as lutas que tem pela educação no Brasil. Acho que é uma grande vitória, um grande dia. Nós temos que estar aqui porque essa diretoria do Simpro é uma diretoria que está sendo, em sua maioria, reeleita, né? É o mesmo grupo político, o mesmo grupo de professores que tem mostrado uma combatividade muito grande, uma luta permanente em defesa dos professores, em defesa da categoria e em defesa da democracia, dos princípios democráticos que nós, dessa nova diretoria da BI, comungamos, né? Então, eu estou aqui como representante da BI, mas também estou como professor, né? Eu acho importante essa vitória da Chapa 1 e que vai tomar posse hoje. Olha, há uma percepção de uma mudança de entendimento dos professores e professoras do Distrito Federal, reconhecendo essa chapa majoritariamente, né, sem nenhuma dúvida, como aquela que representa de fato não só a característica dos próprios professores, mas também aquela entidade combativa que o Simpro sempre foi e que vai combater os desmandos do GDF. Então, foi uma votação extremamente expressiva e que traz, assim, um reconhecimento a todas as direções do sindicato anteriores, mas, ao mesmo tempo, traz também uma enorme responsabilidade para a nova direção, de dar continuidade a esse trabalho e de fazer com que cada vez mais o Sindicato dos Professores possa contribuir para resistir nesse país aos desmandos que a gente está assistindo. O Sindicato dos Professores é essencial nessa luta, foi fundamental em todos os momentos de todas as lutas sociais do nosso Distrito Federal e nós temos agora uma grandiosíssima tarefa. É a tarefa de lutar pela manutenção da nossa democracia. Uma democracia que precisa ser reerguida porque ela está ameaçada por um governo de retrocesso. Um governo que impõe uma reforma da Previdência que prejudica a todos os trabalhadores, mas também, em particular, aos professores brasileiros. E nós temos que estar juntos nessa resistência. Eu quero dizer a vocês que o nosso mandato está à disposição da categoria, nosso mandato está à disposição do Simpro,
para encaminharmos aquilo que seja necessário e justo em defesa dos interesses dos professores da educação pública de qualidade no nosso Distrito Federal. Parabéns à nova diretoria que assume, muito trabalho, estaremos juntos nessa luta. Nós temos ataques violentos à democracia, à liberdade, aos direitos. Para aqueles que achavam que um golpe, uma ferida na democracia iria ficar em si mesmada, estamos vendo que ela vai esgaçando o tecido construído com muita dor por esse país e que se expressa na Constituição com o Estado Democrático de Direito. Nesse país, onde as togas estão rotas e nelas se escondem as opções políticos partidárias para que um juiz possa determinar a prisão de uma pessoa inocente como Luiz Inácio Lula da Silva, corremos perigos todos que lutam pela democracia, que lutam pela liberdade, que lutam por um país pensado e sonhado por Zumbi dos Palmares, por Dandara, que lutam para manter viva a luta de Marielle Franco. Por isso, neste país que atacou os direitos do povo brasileiro com uma reforma que entrega o país numa bandeja de prata para o apetite insaciável do mercado financeiro, nós temos também a construção de resistência, a construção de liberdade, e nessa tenda bate o contrário do que nós estamos vivendo, porque nós temos aqui no Distrito Federal um sindicato dos professores que carrega a história desta cidade, a história daqueles que são inquietos e querem construir um mundo sonhado para todos e todas. Eles atacam a educação, não é à toa. Atacam a educação porque ciência, cultura e arte por si só são opositores e adversários de todo o arbítrio. Eles atacam e querem calar as escolas, seja através das botas e baionetas, seja através das mordaças literais ou metafóricas, porque sabem que a educação desenvolve consciência crítica. Por isso querem calar os educadores, e por isso os educadores assumem a sua função de ir construindo a boniteza da vida e falar, como diz Paulo Freire, que se a educação não resolve tudo, sem ela não se resolve os problemas do Brasil. Por isso, esse sindicato dos professores é um sindicato que, quando se mexe, que quando dá voz a todos e todas que querem a liberdade e a igualdade, ele mexe com todas as estruturas da cidade. Quando os educadores se reúnem, eles entram com as suas reivindicações em todos os cantos, em todas as dobras da nossa cidade e do nosso país. Por isso a minha alegria é imensa de estar aqui na posse dessa nova direção e que está reafirmando a qualidade e o reconhecimento do mandato da diretoria que sai, mas também que fica, porque nós precisamos destes guerreiros e guerreiras para dizer: moço, os nossos corpos são nossos corpos e nós não os queremos machucados, nós os queremos livres. As nossas vozes são nossas vozes e não queremos que essas vozes sejam silenciadas, porque nós nos colocamos em movimento em nome de todos os brasileiros e brasileiras que ousaram enfrentar a ordem caduca e a ordem injusta para construir as trincheiras do afeto e da liberdade. Por isso eu faço minha profunda saudação a todos os companheiros e companheiras que tomam posse no dia de hoje, aos que saem desta direção, mas não saem seguramente da luta, e reafirmo e digo para aqueles que ocupam, seja o Palácio do Buriti, seja o Palácio do Planalto: cuidado, moço, com esse ser que educa, porque ele tem compromisso com a liberdade e com a verdade, porque ele tem pacto com a imortalidade. Viva o Simpro!
Fora Bolsonaro! Lula livre! Nesse momento de turbulência política, instabilidade econômica e social que a gente vive, com grave ameaça aos direitos historicamente conquistados pelas classes trabalhadoras, vocês, novos membros, que tenham a capacidade de atuar com firmeza e bondade, com resistência e com diálogo, para a defesa da educação pública de qualidade, dos profissionais de educação e, acima de tudo, das liberdades democráticas que podem vir a ser ameaçadas gravemente, porque esse processo já se iniciou. Então a luta de vocês é árdua, trabalhem com afinco. Parabéns a todos. Nos últimos anos, o sindicato manteve conquistas importantes para a categoria. E na luta contra a reforma da Previdência conseguiu manter a Previdência dentro da Constituição, manter o benefício de prestação continuada, o BPC, o direito das professoras a se aposentar com 52 anos e os professores com 55, reduzir para 57 anos a idade de aposentadoria das novas professoras e retirar do texto os estados e municípios, o que afeta diretamente os servidores do governo do Distrito Federal. A nova diretoria vai continuar a luta, inclusive com muita garra e vontade de vencer. A luta continua em defesa da educação pública. Fique agora com a solenidade de posse da nova direção do Sindicato dos Professores. E eu peço para vocês, também como presidente de sindicato, sou presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde de Brasília, e precisamos nos unir nesse momento, e gostaria que o Simpro assumisse essa luta, essa bandeira, e liderando os demais sindicatos, porque nós precisamos acabar com a resistência política que está no DF. Andamos alguns dias atrás, dentro da Câmara Legislativa, indo contra a política de se acabar com a licença-prêmio. Então isso foi um retrato do que podemos trabalhar junto, é um retrato que podemos pôr todos as unidades, os trabalhadores, todas as entidades sindicais juntas para derrubar essa resistência contra os trabalhadores. A CTB vem aqui dar parabéns e alegre, feliz pela nossa composição, pela nossa presença dentro do Simpro, e sabemos que vamos manter a luta dos trabalhadores e a nossa bandeira sempre em pé, porque nunca vamos entregar o nosso país ou os nossos objetivos, que é manter uma Brasília resistente e um país livre contra essa política que está sendo aplicada no nosso país. Então hoje, a minha tarefa aqui, dada pelo movimento, é trazer a voz, em especial das mulheres sem terra, da juventude sem terra e das crianças sem terrinha, e dizer que estamos sendo atacados, mas continuemos na luta, porque sem luta não há vitória. E na vitória a gente consegue se encontrar porque nós temos muitos pontos em comuns. E a grande fala que eu trago em especial hoje é a solidariedade de classe, onde o campo e a cidade conseguem se unir em um grande propósito. E é isso. Estamos juntos. É muito clichê falar, mas de mãos dadas sim, porque se não estamos juntos a gente se enfraquece. E mesmo com todas as dificuldades que a gente passa ao longo do tempo, a luta ela continua sendo a grande exigência. Sem luta não há vitória. É por isso que estamos de pé até hoje. Obrigada. É importante que a gente aponte para esse país de que há entidades de luta, representantes da classe trabalhadora, eleita com a maioria esmagadora dos votos dessa categoria. Nós não podemos minimizar o momento que nós estamos vivendo. Estamos no momento em que o mercado impera, o mercado rentista, em que promovem o lucro acima de tudo. Para isso,
apontam o desregramento, a desordem numa condição organizada. Apontam a desfocalização da res pública, da coisa pública. E aqui é que o papel do sindicato, principalmente como nós vimos no vídeo produzido, qual é a importância do papel de um sindicato combativo, de luta, que não abre mão de lutar por direitos. E isso já aponta que um dos grandes embates e o grande combate que nós vamos ter que fazer é destruir essa ideia do Estado mínimo, porque o Estado mínimo é o Estado necrológico, é o Estado que estabelece a morte dos mais pobres, dos mais fracos, dos desvalidos. É esse Estado que o mercado quer. Por isso a nossa confederação, a CNTE, que me deu essa condição de representar toda a diretoria executiva, nós temos 3 aqui, né, mas precisou eu vir lá de Mato Grosso, para dizer que o como é importante o Simpro-DF na base da nossa confederação. Porque é o Simpro que nos socorre, nos acorre, né, do ponto de vista do primeiro embate, às vezes para segurar as pontas aqui, até a gente se organizar e fazer os enfrentamentos, seja no Congresso, nas ruas de Brasília. Por isso, é importante salientar aqui o papel, o protagonismo do Simpro. A própria presença do MST, mas a presença de 2 centrais sindicais, mostra essa condição de unidade de classe, de unidade com os movimentos. E isso, companheira Rosilene, é importante a gente reforçar aqui. Vocês são exemplo para, né, os demais sindicatos que compõem a base da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Mas tem mais algumas coisas que eu preciso, como representante da executiva da CNTE, dizer. Muito nos orgulha todo o trabalho de organização de base que aqui se desenvolve. Também o trabalho de formação dos aposentados, né? Eu mesmo, que já fui secretário de formação sindical da CNTE, por onde eu estiver nesse país, já não sou mais o secretário de formação, mas eu digo, mirem a prática formativa que existe no Simpro-DF, né? É exemplar do envolvimento daqueles, como já foi dito aqui, são aposentados, mas jamais serão inativos. Por isso esse momento é de grande celebração, né? Celebração da luta, da resistência, da defesa da educação pública, gratuita, laica, de qualidade socialmente reverenciada. E eu quero lembrar que vocês inauguraram esse ano colocando uma questão no cenário: a escola tem que ser pública e também tem que ser desmilitarizada. Parabéns ao Simpro pela luta que já em janeiro, né, nós sabemos que a luta não para, é a cada dia. Nós sabemos o que o programa anunciado no MEC essa semana aponta. Eles sabem que eles precisam destruir essa condição de escola pública, mas eles têm que saber que vão encontrar aqui gente disposta, inclusive, a dar a vida para garantir o direito à educação à maioria da população que tem os seus filhos na escola pública. Minha fala aqui é de gratidão. Agradeço os funcionários do Simpro, eu agradeço os meus colegas diretores e agradeço principalmente a minha família, mas principalmente os professores e professoras que deram sustentação, dava ânimo. Você está falando em nome de todo mundo, tá? Tá. Que nos deu ânimo enorme para a gente continuar na luta. Eu espero que a diretoria que vai continuar a luta da classe trabalhadora. Então, essa parceria que o Simpro tem, não só com o movimento sindical,
mas com os movimentos sociais. Nós vamos fazer, eu tenho certeza que vocês vão fazer todo o empenho para construir um mundo mais fraterno, mais humano e mais igualitário. Então, muito obrigado por tudo. Eu não tenho palavras para agradecer o carinho que eu recebi, o apoio que eu recebi de todos vocês. Muito obrigado, um beijo no coração de cada um e cada uma. Peço a atenção de todas e todos para ler a nossa ata de posse da diretoria do Sindicato dos Professores no Distrito Federal. Aos 13 dias do mês de julho de 2019, na Chácara do Professor, Núcleo Rural Alexandre Guzmão, Chácara 2, lote 125, Braslândia, DF, teve início às 16 horas a sessão solene de posse da nova diretoria colegiada do Sindicato dos Professores no Distrito Federal, nosso querido Simpro-DF, eleita pela categoria no pleito que se realizou nos dias 29 e 30 de maio deste ano. Desta forma, com muito orgulho e principalmente muita satisfação, damos posse às queridas companheiras e aos queridos companheiros que estarão à frente do Sindicato dos Professores no Distrito Federal na gestão 2019-2022. Vida longa ao Simpro, viva Paulo Freire e Lula livre! A gente precisa buscar energia para esse momento que nós estamos enfrentando. E por isso que nós nos inspiramos em Margarida Alves. Nós temos vários outros exemplos, né? Isabel Português, Dandara, temos Marielle, vários exemplos de grandes mulheres e grandes homens. Temos principalmente o exemplo daquele que não se deixa bater, que é o nosso eterno presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Todos nós aqui temos a obrigação de, ao acordarmos, nos lembrarmos disso e nos enchermos de coragem para ir para a rua e para enfrentar todos os desafios que temos de enfrentar. E aí eu quero me dirigir aqui aos meus companheiros e companheiras que nós estamos tomando posse hoje com a responsabilidade que a cada 3 anos se torna maior. Porque não é pouca coisa. Esse campo político, nós tomamos posse pela primeira vez em 2001. Então é a primeira vez na história de qualquer sindicato, me corrija se eu estiver errada, de que a categoria deposita o seu voto de confiança a cada 3 anos nesse mesmo projeto. Então isso não é pouca coisa, mas com certeza aumenta também em nós a responsabilidade do que fazer. E o fazer diante de um cenário tão duro como nós estamos vivendo. Como fazer com esses e essas que estão aqui, que são a nossa base de sustentação, não só porque nos elegeram, mas é porque quem faz a luta conosco. Nós apenas coordenamos os trabalhos, mas quem faz a luta, de quem é a glória ou às vezes a derrota, é de todos nós. Mas é claro, como é que nós vamos fazer? Olhando para a realidade dura que nós estamos, perspectivas muito remotas de avanços. Mas a luta, exatamente para não termos mais retrocesso, ela tem que ser cada dia mais firme. Nós essa semana, e aí Wagner, não tem como a gente não tratar como uma derrota, porque é uma derrota, é um pedaço de derrota pelo menos, de um projeto que está tentando a cada dia se consolidar, que é um projeto de Estado brasileiro que não tem lugar para nós, não tem lugar para a classe trabalhadora. Então a classe trabalhadora não faz parte desse projeto, pelo contrário, o que se quer é levar essa classe para a miséria, para a pobreza. E aí nós, movimento sindical, temos uma responsabilidade imensa, e eu quero aqui falar para você, Aldenor, o orgulho que eu tenho de vocês, e tenho certeza que todo mundo aqui, o quanto vocês nos inspiram dia a dia, com a coragem, determinação, a capacidade de organização, disciplina, que nós precisamos aprender muito com vocês. Eu me emocionei, que eu acho que uma das poucas vezes, assim, da minha maior emoção foi
com Sem Terrinhas lá no Simpro, no dia do lançamento do encontro congresso deles. E é assim, mas isso nos enche também de esperança. Outro dia eu fui criticada por uma deputada aqui de Brasília, porque disse que eu sou muito romântica ao falar da educação. Aí eu disse a ela, o dia que eu não tiver mais romantismo, eu tenho que pegar o meu diploma de professor e a minha prática e jogar fora. Porque aí eu deixei, eu não sirvo mais para cumprir com esse papel. Então que cada um e cada uma de nós aqui, e outros sindicalistas que estão por aí, que estão aqui comigo, que a gente não se permita abrir mão do nosso romantismo, a nossa esperança, a nossa fé no outro, a fé no outro no sentido da luta, da capacidade dele, da determinação dele. Então não é tarefa pouca o que nós temos aqui, mas eu tenho certeza de que todos juntos, ninguém soltando a mão de ninguém, com certeza nós continuaremos, seguiremos firmes representando essa categoria que tanto nos orgulha, professores, professoras, orientadores e orientadoras do Distrito Federal. Saibam que tem em nós a diretoria colegiada do Simpro, os seus verdadeiros defensores e representantes. É com você e é por você que nós seguiremos firmes esses próximos 3 anos. Mas eu preciso também fazer aqui alguns agradecimentos, porque senão depois vão me puxar a orelha. Porque nada disso aqui estaria tão bonito assim se pessoas não tivessem trabalhado conosco. E vou falar para vocês, foi a primeira vez, depois de muitos anos, acho que uns 30 anos, né, Amanda, que nós tivemos a tarefa de organizar a nossa posse sem a Lia. Muita gente aqui conheceu a Lia. A Lia é a nossa funcionária que nos deixou, e era ela que a gente fechava os olhos e despreocupava, porque ela conseguia fazer com que tudo brilhasse. Então, nosso agradecimento à Lia pelo aprendizado que nós tivemos com ela. Agradecer ao pessoal da cozinha, que daqui a pouco vocês vão ver que tem motivos para agradecer, que é o pessoal, a equipe do Wendel, do William, a nossa imprensa, os vídeos, a Econ, que trabalha conosco, a nossa administração, os funcionários do Simpro de modo geral, aqueles que estão hoje trabalhando conosco temporariamente no Simpro, que estão aqui, que hoje eu cheguei, tinha muitos deles aqui nos ajudando, toda a equipe. Daqui a pouco vamos ter aqui professores, nossos colegas da Escola de Música, inclusive até diretor do Simpro, alegrando a nossa festa com a música deles. Enfim, na verdade, são muitos agradecimentos em nome da chapa ainda, nós fizemos isso lá no dia da apuração, mas dizer que até a gente chegar naquele cartaz com a carinha de cada um, é muito trabalho, é muito debate, é muito esforço, é abrir mão de muita coisa, é responsabilidade, para que a gente tenha uma composição que possa ter o tamanho da responsabilidade que a categoria merece. Então nós tivemos depois a equipe do comitê, e aí eu quero agradecer aqui, em nome do Jaci Braga, a coordenação da nossa campanha, mas estão aí outros companheiros e companheiras, como a Rejane, que também contribuiu muitíssimo lá com o trabalho, e toda a equipe que trabalhou, e nos dias da realização também das nossas eleições, foram 2 dias. Toda a equipe, não seria possível se não fosse a responsabilidade de cada um que pega aquela urna, que sai de escola em escola coletando aqueles votos. Então é muita gente para que nós, 39, mais 5 suplentes, mais Conselho Fiscal, estejamos eleitos. É muita gente trabalhando nisso. É claro que é resultado de muito trabalho da história do nosso sindicato, que se mistura com a história dessa cidade. Uma história que nós vimos aí no vídeo, uma história bonita que nos enche de orgulho, mas também com alguns episódios que a gente entende como, no mínimo, episódios de alguns equívocos. Nós tivemos na década de 90, infelizmente, 9 companheiros e companheiras que foram afastados da direção do Simpro, e é um fato, um episódio que a gente precisa refletir sobre ele, o que isso significa e significou para essa categoria, para a história desse sindicato. Então são momentos, anos de muita conquista, muitas realizações, muitas alegrias, muita vitória, muita dureza, muito choro, muita emoção.
E é com essa determinação e essa responsabilidade, esse compromisso que nós seguiremos, cada um aqui, construindo os próximos 40 anos do Sindicato dos Professores do Distrito Federal e lutando incansavelmente pela liberdade de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele sim é o homem que está preso injustamente e ele foi a grande prova de que esse país tem todas as condições de estar, sim, entre as primeiras economias do mundo. Tem todas as condições de que todo mundo possa comer carne todos os dias, que possa andar de avião, que a gente já está começando a viajar de carro de novo, e apesar da gasolina muito cara. Foi ele que nos deu mais dignidade, foi ele que abriu as portas das universidades públicas desse país para os nossos alunos. Foi ele, sim, com sua política, que hoje nós temos mais campos da UNB que está sendo ameaçada de fechamento, de falta de recursos, cursos sendo fechados. O que se anunciou pelo MEC, o MEC anunciou acho que ontem ou anteontem numa entrevista, é muito preocupante. O que está em curso, Gilmar, é a mercantilização e com muita rapidez, é a privatização e mercantilização. E é por isso que nós teremos como bandeira principal é o não à militarização aqui no Distrito Federal, que a polícia vai combater a violência nas ruas, que dentro das nossas escolas somos nós que sabemos muito bem o que fazer e o melhor para os nossos meninos e meninas. O que precisamos é de mais investimento, é de mais trabalhadores de educação dentro das nossas escolas. Queremos sim, mesmo que briguem comigo, o batalhão escolar nas escolas, nós queremos, cumprindo o papel que é do batalhão escolar. Mas o papel de educar e de formar é nosso, de professores, professoras e os orientadores das nossas escolas. Portanto, agora a gente vai para a nossa parte boa, que é do coquetel. Ninguém vai embora, por favor. A natureza nos ajudou, que não está fazendo muito frio. Então, parabéns a todos nós que estamos aqui eleitos, mas entendendo o tamanho da tarefa e responsabilidade que nós temos. E aí eu quero desejar boas-vindas àqueles que estão sendo empossados hoje pela primeira vez, alguns que estão retornando, e dizer que nós estamos, sim, precisando de mais força entre nós, e eu tenho certeza que vocês estão chegando para somar. Mas é cada um e cada uma de vocês que estão aí que vão ter que sustentar essa direção, porque sozinha nós não somos nada. E mais do que nunca esse sindicato tem sim que ser um sindicato cidadão, porque o momento exige de nós é o debate lá na rua, é desconstruir essa política que massacra cada dia. E esse sindicato tem capacidade, tem potencial, tem estrutura e tem gente para isso. Vamos até a vitória e Lula livre! Obrigado, Rosilene Corrêa. Chega ao final mais um programa TV Simpro. Hoje nós mostramos a solenidade de posse da nova direção do Sindicato dos Professores. Fique aí na tela da TV Comunitária e até o próximo programa.